Tudo o que você deveria saber sobre o lúpus. O lúpus é uma doença crônica na qual o sistema imune ataca as células saudáveis e que pode afetar vários órgãos. No mundo, existe uma infinidade de doenças, umas muito mais preocupantes do que outras, e portanto, mais reconhecidas, perigosas e com quadros sintomatológicos complexos. No entanto, o mencionado anteriormente chega a perder força na hora de nomear outras doenças. Um exemplo perfeito para descrevê-lo é o lúpus. Talvez alguma vez você já tenha ouvido por aí, ou, por que não, sofra com o problema, e ainda assim desconheça sua existência. O que é a doença? É considerada uma das doenças mais perigosas e instáveis alojadas no corpo humano, tudo graças à sua principal característica. É autoimune. Os sintomas são pouco comuns, por sua vez, são imprevisíveis, levando em conta o quanto afetam o sistema imunológico. A doença se encarrega de atacar e afetar as células pertencentes ao dito sistema. Ela destrói as defesas corporais, que não são capazes de combater bactérias ou outro tipo de substâncias nocivas para o organismo. O sistema imune e o lúpus. Com base no anterior, isso se encontra muito conectado. Falemos um pouco sobre o sistema imune e sua importância para o organismo. Ele é formado por órgãos especiais, células, tecidos, proteínas, entre outras coisas. Este conjunto cumpre a função principal de proteger todo o corpo de elementos estranhos. Dentro desses elementos, destacamos as bactérias, os germes e os micro-organismos. Eles se encontram praticamente em qualquer canto pelo qual andamos. Em resumo, o sistema imunológico é um conjunto de funções pertencentes ao corpo encarregadas de protegê-lo. Mas, o que tem a ver com uma doença como o lúpus? Apesar de não ser uma doença contagiosa, afeta todas as defesas do corpo. Daí sua estreita relação com o sistema em questão. Pouco a pouco, vai atacando as células e tecidos. Tipos de lúpus. Esta doença se divide em 3 tipos, que detalharemos a seguir. 1. Lúpus eritematoso sistêmico. Também conhecido como LIS, sigla em inglês, esse tipo é o mais comum. Os especialistas o chamam simplesmente de lúpus, eliminando o restante do nome. Ele afeta regularmente os sistemas mais importantes, sobretudo os órgãos como o coração, o cérebro e os rins. Seu quadro sintomatológico é bastante variado. Em algumas pessoas, chega a ser extremamente severo, em outras, muito leve. 2. Lúpus discoide ou cutâneo. Assim como diz seu nome, esse tipo de doença afeta sobretudo os tecidos da pele. Levando em conta que ela cobre 100% do corpo, qualquer parte do mesmo pode ser afetado. No entanto, seus sintomas aparecem no rosto e no couro cabeludo. Os principais são o aparecimento de erupções cutâneas avermelhadas, ou mudanças na tonalidade da pele. 3. Lúpus secundário a medicamentos. Este tipo de problema de saúde se parece com o lúpus sistêmico, no entanto, é causado pela rejeição do organismo a certos medicamentos. Felizmente, a suspensão do tratamento pode ser suficiente para melhorar seus sintomas, já que eles desaparecem imediatamente. Os sintomas do lúpus secundário tendem a ser menos severos que os do sistêmico. É possível reconhecer a doença. A doença é complexa, não apenas para o paciente, como também para os profissionais de saúde. E, às vezes, é difícil dar um diagnóstico seguro. Apesar disso, o lúpus oferece alguns sinais que ajudam a identificá-lo. A seguir, os mais comuns.
dor articular, inflamação articular, inchaço da tireoide, cansaço extremo e sem sentido, queda de cabelo, tristeza e preocupação extrema, afecções no rosto, dor no peito. Para levar em conta o aparecimento desses sintomas é denominado brote, e ele pode aparecer e desaparecer. Recomendamos consultar seu médico de confiança. Essa doença pode se apresentar em qualquer pessoa. Sua origem é desconhecida, mas é associada a fatores hereditários. Apesar de não ter cura, existem muitas formas de tratar o lúpus. Para isso, devemos consultar um especialista. Assistir a palestras com outros pacientes pode contribuir para nos sentirmos melhor durante o tratamento.